Bom, então vamos começar a nossa aula. Se o resto do pessoal chegar no meio do caminho aí, eles tentam se achar, senão a gente... eles vão ter a oportunidade, desculpa, de assistir lá no Moodle. Então, a ideia da nossa aula de hoje é a gente dar uma continuidade no JavaScript que a gente começou a ver, tá? Na aula passada a gente viu, na nossa última aula, a gente viu como é que a gente fazia a declaração de variáveis, quais os tipos de variáveis que tem, e esse tipo de coisa. A ideia hoje é a gente continuar vendo isso, então a gente vai ver a parte de tipo de dados, e a gente vai ver os operadores aritméticos hoje, tá? Que é a soma, subtração, multiplicação, divisão, e por aí vai, e começar a encaminhar para na próxima aula a gente entrar, então, em comandos de seleção e repetição, tá? Então, quais são os tipos de dados básicos que a gente tem em JavaScript? Basicamente, a gente tem 7 tipos de dados que são nativos no JavaScript. Alguns deles são ditos como estáticos, tá? Então a gente não tem como alterar o valor que está lá dentro. E 6 deles são estáticos, e um deles é um tipo dinâmico, que é o tipo de objeto, então que ele permite que a gente consiga criar funções nesse objeto e modificar o funcionamento dele, mesmo com ele já existindo dentro da nossa memória, por exemplo, tá? Os demais, para mim alterar, eu posso atribuir um novo valor ali dentro, mas eu não tenho como alterar aquele valor que está ali dentro, tá? Então a gente tem o tipo string, então, que é um texto, tá? Que basicamente é qualquer coisa que tiver entre aspas. Se eu colocar um número entre aspas, ele se torna uma string também, tá? A gente tem os tipos numéricos, tá? A gente tem o inteiro, ponto flutuante, e todos esses são ditos como numéricos, tá? A gente tem os tipos booleanos, então, verdadeiro ou falso, tá? É um tipo muito utilizado na parte, principalmente na parte dos condicionais lá, que a gente vai ver na próxima aula, tá? A gente tem o tipo undefined, tá? Que é um tipo, por mais que ele seja indefinido, ele é um tipo de dados no JavaScript, tá? Então, quando a gente cria uma variável e não atribui um valor para essa variável, ela fica como undefined, então ela tem um tipo undefined, tá? A gente tem o tipo null, que a gente vai ver mais adiante um pouco, tá? Que é um tipo de dados que não tem nada dentro, basicamente. A gente adiciona um valor nele nulo, e ele consegue, utilizando esse valor nulo, trabalhar em alguns casos que ele precisa desses dados. Mas a gente vai falar mais adiante sobre ele. A gente tem o tipo símbolo, tá? Esse tipo é novo, ele surgiu no JavaScript 6+, tá? Que é a última versão que a gente tem do JavaScript. Nas outras versões anteriores ele não existia. Ele é um tipo simbólico, vamos botar assim. Tu consegue criar símbolos dentro da tua memória, e quando tu precisa desses símbolos, tu vai lá e chama eles. Por exemplo, eu quero criar o símbolo do pi. Tu tem como criar um símbolo do pi lá, que armazena lá o valor do pi, por exemplo, e aí tu consegue, ao momento que tu precisa, tu chama aquele símbolo, ele vai ser utilizado para o que tu precisa, tá? É um tipo bem novo, a gente vai ver mais um pouco sobre ele mais adiante. E a gente tem um tipo de objeto, então, que é o único que é mutável. Os outros são todos eles estáticos ou imutáveis, tá? Dependendo de quem estiver falando para vocês, pode falar dessas duas formas, tá? E a gente tem o tipo objeto, então, que é o único tipo que a gente consegue alterar. A gente consegue criar novas funções para ele, a gente consegue modificar o funcionamento das funções, mesmo com ele já armazenado na memória, e a gente consegue trabalhar com esse objeto para tudo que a gente precisa, tá? O que a gente vai ver na aula de hoje, basicamente? A gente vai ver o tipo string, então a gente vai ver como é que faz para a gente criar uma string, a parte de aspas que a gente tem que utilizar, como é que a gente faz para concatenar strings, muito importante. A gente vai ver a parte dos tipos numéricos, então vou mostrar para vocês como é que faz, e aí eu vou mostrar depois os operadores aritméticos, como é que a gente soma, como é que a gente subtrai, multiplica, tira expoente e por aí vai, tá? E eu vou mostrar para vocês o tipo booleano, que é só para vocês entenderem o que é o booleano, verdadeiro ou falso ali, e a gente consegue, então, começar a trabalhar na próxima aula com os condicionais e com os comandos de repetição, que é o nosso nossas próximas etapas. Como é que eu posso, então, verificar o tipo de dado que eu tenho com o JavaScript? Basicamente, a gente vai utilizar o console.log, então a gente vai mostrar uma informação no console, e eu vou botar type of, espaço, o nome da variável que a gente quer trabalhar. Tá? Não necessariamente tem que ser uma variável, vou mostrar para vocês. A gente pode vir aqui e colocar o console.log type of
40. No momento que eu salvar isso, ele vai me mostrar que é um number lá. Droga. Tá, ele vai mostrar que é um number. Então, eu consigo somente passando alguns parâmetros para ele, tá? Passando algum parâmetro para ele, ele consegue analisar o que aquele tipo de dados está ali e me mostra o tipo lá no coisa. Mas se eu quiser mostrar uma variável, basicamente eu vou criar lá uma variável e boto aqui dentro o nome da variável. Salvo, ele já bota lá que é uma string, tá? Então eu consigo fazer essa verificação dos dados que estão sendo mostrados, do tipo de dado que está sendo armazenado naquela variável, ou o tipo de dados que eu quero mostrar ali, somente botando o console.log e dentro dele usando typeof, o nome da variável ou o valor que eu quero verificar, tá? É bem tranquilo, vocês vão precisar disso aqui hoje no final da aula, na atividade de aula de hoje, mas é só para vocês entenderem, eu armazenei uma informação numa variável e não sei o que é que tem ali dentro, usa esse cara aqui, ele vai mostrar para vocês, depois pode apagar e dar continuidade na programação, tá? Mas ele consegue retornar, então, qual é o tipo de dados que tem naquela variável ou naquela informação que vocês estão mostrando para ele ali. Bom, vamos falar de string, então. As strings em JavaScript são informações textuais, tá? Se tu colocar um caractere, entre aspas, ele já vai entender como sendo uma string, sendo um ou trocentos caracteres, tá? Sempre que a gente for trabalhar com string, a gente tem que colocar a informação entre aspas, e isso é muito importante, tá? Mas qual aspas, professor? Qualquer uma delas, desde que vocês abram e fechem com a mesma aspa, tá? Então, se vocês colocarem aspas simples, como esse caso aqui, ó, abre com aspas simples e fecha com aspas simples. Tudo que tiver aqui dentro desse cara vai ser considerado texto, string, tá? Se eu quiser mostrar aspas dentro da minha informação, eu devo fazer algo desse tipo aqui. Se eu quero mostrar aspas duplas, eu começo com aspas simples, coloco as aspas duplas lá dentro, que ele vai ignorar, vai considerar como sendo um texto, e fecho com aspas simples. Ele automaticamente mostra da forma correta, tá? Se eu quero mostrar aspas simples dentro do meu código, eu começo com aspas duplas, fecho com aspas duplas, e dentro da minha string eu coloco lá aspas simples, sem problema nenhum, ele vai mostrar da forma correta. Professor, mas eu comecei com aspas duplas e eu preciso mostrar aspas duplas lá dentro. Tem alguma forma? Tem. Dessa forma aqui, a gente bota uma barra, tá? E coloca as aspas que a gente quer. O que essa barra faz? Ela ignora o próximo caractere, ou ela interpreta esse próximo caractere como sendo um texto e não um comando, tá? Então, ele não vai entender essas próximas aspas como sendo o comando aspas para fechar o texto. Ele vai entender como sendo o texto realmente aspas, tá? Então eu consigo colocar esse tipo de coisa. Lembra que eu mostrei para vocês... Não mostrei para vocês, não foi para vocês, foi para a turma. A gente tem alguns comandos que são específicos, por exemplo, o /t, ele dá um tab no texto, o /n, ele quer para a próxima linha, a gente vai ver isso daqui a pouco na nossa disciplina, tá? Mas a gente tem alguns comandos específicos que a gente bota uma barra e um caractere especial, e ele interpreta aquilo ali, caractere especial, um caractere de alguns tipos específicos, que ele interpreta aquilo ali como sendo um comando, não para quebrar a linha, para dar um tab, para dar um espaço. Então ele tem vários comandos desse tipo que a gente pode utilizar, tá? E quando a gente quer ignorar o próximo caractere, ignorar a interpretação daquele próximo caractere, a gente coloca essa barra também para fazer esse tipo de coisa. Então eu coloco um barra aspas, ele automaticamente vai entender que isso aqui é só para botar uma aspa lá dentro do meu código, tá? Além disso, tá, o que é diferente de outras linguagens, o JavaScript possui essa aspa aqui, tá, que é quase nunca utilizada, tá, mas ela foi implementada para facilitar um pouco a vida em alguns casos, onde tu quer mostrar aspas simples e duplas dentro da mesma frase. Eles criaram esse sinal aqui, tá, eles utilizaram esse sinal aqui, que é o sinal do acento da crase, tá. Então a gente coloca o acento da crase, e não usa a crase, no caso, só bota não usa o A para fazer a crase, a gente só bota o acento e escreve o texto e fecha de novo com esse acento. Ele não é muito usual. Quem trabalha com SQL mais aprofundado, que vocês vão ver mais adiante no curso, até se usa esse tipo de aspas, ou de acento, na verdade, para separar nomes de
campos lá no SQL, tá? Mas isso aí não se preocupe agora, não é a questão. Mas para linguagens de programação não é muito comum esse tipo de caractere, tá? O JavaScript implementa e permite que se use, tá? É comum tu ver nos códigos alguém utilizando esse tipo de aspas, que não é aspas, acento. Não é comum, tá? A maioria do pessoal não usa esse tipo de caractere, usa aspas simples ou dupla quando precisa, tá? Mas ele está disponível e eu estou mostrando para vocês que vocês podem utilizar. E nesse último exemplo aqui, então, eu botei sem a barra, justamente para mostrar para vocês, tá? Se vocês colocarem isso aqui no Visual Studio Code de vocês vão ver que ele já vai na hora gritar que tem um erro, tá? Porque ele vai entender que isso aqui não é uma variável, a menos que tu tenha uma variável super em algum momento, e mesmo assim tá errada a forma de escrita, tá? Então, ele tá dizendo que tu fechou a string aqui, botasse uma outra informação que ele não sabe o que é, e depois abrisse a string de novo e começasse a escrever de novo, tá? Isso é considerado inválido, tá? Então, se a gente colocar alguma coisa dessa forma aqui, lá no nosso Visual Studio Code, ou mesmo no console do navegador, ele vai dar erro e não vai deixar a gente seguir a execução do programa, tá? Então, muito cuidado na utilização das aspas. Se vocês quiserem mostrar aspas dentro do texto de vocês, utilizar dessas formas, uma dessas formas aqui, então, ou começando com aspas diferentes, eu começo com aspas simples e fecho com aspas simples, eu coloco as aspas duplas ali dentro, ou se eu vou colocar as aspas simples lá dentro, eu boto aspas duplas na abertura e fechamento, ou então utilizando a barra, tá? Então, se acostumem a, quando vocês quiserem colocar umas aspas, tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque isso aqui é um erro muito comum de acontecer, tá? Muitas vezes as pessoas querem mostrar uma aspas dupla dentro do texto, e aí eles simplesmente começam com aspas duplas lá, ou vice-versa, aqui poderia ser aspas simples também, e aí bota aspas simples aqui, aspas simples e aspas simples, vai dar o mesmo erro, tá? Então é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de coisa, e depois não conseguirem achar onde está o erro, e às vezes patinar um pouquinho até encontrar esse tipo de coisa, tá? Então tem que tomar cuidado. Bom, a gente pode concatenar duas palavras ou duas frases, ou seja o que for, tá? Utilizando duas strings, no caso, utilizando o sinal de mais, tá? Então a forma de concatenar, não me lembro se vocês viram em loja de programação com C ou com Python, tá? Mas normalmente as outras linguagens elas utilizam um ponto como concatenação, tá? Algumas utilizam mais também, mas a ideia de concatenação eu quero juntar uma frase ou uma palavra com outra, tá? Então, o JavaScript utiliza o sinal de mais. Então, eu somo uma variável, nesse caso aqui, com uma outra informação textual, que é simplesmente colocar um espaço, e somo com outra variável que eu tenho aqui, tá? Então, quando eu faço a soma de strings, ele automaticamente vai colocando uma do lado da outra e eu consigo fazer o texto que eu preciso. Nesse caso aqui, eu já tenho uma variável nome, eu vou criar, deixa esse cara aqui, uma variável sobre, opa, faltou o var aqui nesses dois. Sobrenome, igual, seca, e eu posso criar uma var nome completo, igual nome, mais, vou botar um espacinho só para não ficar junto, mais sobrenome. E por último, um console.log nome completo. Tá lá. Então ele faz a junção das duas coisas. Esse espacinho aqui se faz necessário só para o nosso nome não ficar colado no sobrenome. Se a gente apagar esse cara aqui, salvar, ele vai colocar um coladinho no outro lá, tá? Então é só para isso que serve esse espacinho aqui, tá? Então a gente consegue concatenar informações textuais, concatenar strings, para ser mostrado então uma frase mais completa ou com alguma outra informação. Outra coisa que a gente pode fazer, tá? Eu não sei se eu botei aqui no slide, não. Botei. A gente pode concatenar strings com números, tá? Tem que tomar cuidado, eu vou mostrar para vocês mais adiante quando eu for mostrar a parte dos números lá, mas a gente pode concatenar strings com números. E sempre que eu concatenar uma string com um número, tá? Eu vou ter
como destino, como resultado final, uma string, tá? Então, se eu quiser somar, por exemplo, depois vai aparecer isso para vocês, mas se eu quiser fazer assim, var, soma, igual a 100 mais 50, ele não vai fazer a soma de 100 mais 50. Ele vai botar 100 e botar os 50 do lado, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Depois acho que eu mostro isso mais adiante. Mas o mais comum de ser feito é esse tipo de coisa, ó. Pelé fez, aí eu criei uma variável lá com 1000 e botei 1000 e depois gols. Então quando eu mostrar essa frase aqui, ele vai dizer lá, Pelé fez 1000 gols. Então eu consigo juntar frases ou palavras, tá? Para no final gerar uma nova string. Muito cuidado. Sempre que eu somo uma string, eu estou concatenando, não estou somando. A gente vai falar isso mais adiante, tá? E aí a gente tem uma outra forma de trabalhar com números ou com variáveis dentro de strings, tá? Que é utilizando o template string, tá? É um tipo especial de dados, tá? Que foi, de dado não, de apresentação que foi utilizada no JavaScript 5, tá? Que trouxe uma possibilidade de a gente inserir expressões regulares, que a gente não vai ver na nossa disciplina, porque dependeria de um ano inteiro de aula, só para a gente ver todas as expressões regulares que a gente tem, ou colocar variáveis dentro de uma string, tá? Então, reparem que aqui, ó, nesse caso anterior, eu tinha que fechar a string, botar o sinal de mais, botar a variável que eu queria, outro sinal de mais e completar com string. Nesse caso agora, eu posso simplesmente escrever a minha frase e colocar aqui um dólar, tá? Um cifrão. Eu vou chamar de dólar porque eu estou acostumado a falar assim, tá? Porque a gente trabalha no PHP muito, as variáveis todas são dólar alguma coisa. E eu aprendi a falar dólar e não consigo parar, tá? Então, 2x3 vocês vão ver e eu falo dólar bem seguido. E aí a gente abre chaves e dentro das chaves, então, eu simplesmente coloco a variável que eu quero utilizar ou a expressão regular que eu quero mostrar, tá? E quando ele for interpretar essa frase, ele vai automaticamente substituir este cara aqui pela variável que a gente tem lá. Se ela existir, se ela não existir, ele vai botar como um texto ali, sem problema nenhum, tá? Então, sempre que eu quiser colocar expressões regulares ou variáveis dentro de uma string, eu posso simplesmente fazer esse tipo de coisa. Ah, é obrigatório usar assim, professor? Não tem nada de obrigatoriedade, tá? Vocês vão utilizar quando vocês acharem melhor. Em alguns casos, por exemplo, quando eu quero botar lá Pelé fez 999 mais um gols. Se vocês forem fazer a concatenação das strings, vocês vão ter que fazer lá Pelé fez 99 mais um, e aí já vai dar 999 mais um, vai aparecer como um texto lá, tá? E não é isso que a gente quer. Então, quando vocês querem fazer alguma coisa desse tipo, vocês devem fazer assim. Então, vocês vão colocar lá dólar, abre chaves, 99 mais 1, ele vai somar as duas coisas antes de mostrar, e aí depois ele faz a exibição dessa string, tá? Então, quando a gente precisa fazer cálculos ou algumas coisas desse tipo, é aconselhável usar esse tipo de coisa, mas se a gente vai simplesmente mostrar uma informação na tela, a gente pode usar qualquer um dos dois. Tipos numéricos, então. O que são os tipos numéricos? Tipos numéricos são somente números, tá? Então, basicamente, o nosso JavaScript, ele aceita trabalhar com números de vários tipos. A gente tem um número inteiro, tá? Que é o número comum que a gente tem. Idade 28, gols 1000 ali, e por aí vai, tá? A gente tem os números ponto flutuante, que a gente chama, tá? Que ele tá o 3.14, que é o pi, tá? Mas pode ser até o JavaScript ele possui uma precisão de até 15 dígitos, então eu posso ter até 15 valores depois da vírgula, tá? Eu consigo trabalhar com eles. E a gente ainda tem a forma que não é tão usual para nós, tá? Mas o pessoal que trabalha com matemática ou com computação de precisão, que a gente chama, eles utilizam muito essa forma aqui, que é a forma científica de mostrar dados, tá? Esse 2e na 10 quer dizer o quê? Que eu estou utilizando um 2 seguido de 10 dígitos 0. Então é bem comum ser feito esse tipo de coisa, tá? E fazer
esse tipo de expressão, de mostrar esses dados assim, porque eu consigo uma precisão maior do que os 15 dígitos que o JavaScript fornece naturalmente, tá? Então eu consigo colocar dados com precisões bem maiores, simplesmente colocando aqui, por exemplo, -10, ele vai botar a vírgula mais para frente e vai deixar lá o nosso 0,0000002. Tá? Então, é uma forma de conseguir uma precisão maior dentro do JavaScript que os 15 dígitos que é permitido naturalmente pelos pontos flutuantes. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, tudo tranquilo, sir. Beleza. Então, vamos dar seguimento, então. E aí a gente tem os booleanos, então, que é um tipo de dados mais simples, tá? Ele só tem 2 valores possíveis, ou ele é verdadeiro ou ele é falso, tá? Claro que, como toda linguagem de programação, ou quase todas, é escrito em inglês, então é true, é verdadeiro, e false é falso, normal, tá? E aqui a gente tem a criação de 2 variáveis, então, possui graduação como verdadeiro e possui doutorado como falso, tá? Então, a gente fez uma variável para ter uma coisa ou outra. Tem muito mais coisa sobre booleanos para falar? Não. Só mais uma coisinha. Se a gente quiser trabalhar com dados booleanos em JavaScript, a gente tem que utilizar o false e o true. Mas a gente consegue, o JavaScript consegue internamente, tá, retornar um valor para falso e true. Tá? Como assim? Se eu mandar imprimir na tela uma informação true, tá? Na grande maioria dos casos, o JavaScript, claro que tem alguns navegadores que são programados para mostrar o true, tá? Mas tem alguns navegadores que eles não mostram o true e o false, eles mostram como 1 e 0. Então, internamente para ele, true é 1 e false é 0, tá? Quando a gente salva essa informação na memória, ele não salva essa informação textual aqui, ele salva como 1 aqui e como 0 no falso, tá? Mas alguns navegadores já fazem essa interpretação, quando é 1 ele mostra como true e quando é 0 ele mostra como falso, mas tem como a gente visualizar isso como 1 e 0 sem problema, tá? Operadores aritméticos, então. Quais são os operadores aritméticos que são aceitos no JavaScript? Basicamente, soma, subtração, multiplicação, divisão, até aqui as 4 operações normais que a gente tem. A gente tem o expoente, então, que eleva um valor a outro, e a gente tem o módulo. O módulo, eu não sei se vocês devem ter visto. O módulo ele retorna o resto da divisão, tá? Então, se eu divido lá o 14 por 5 ali, eu botei lá que o meu valor da divisão é 2 e o meu resto ali é 4, que é o que ele me retorna naquele caso ali, tá? Então, esses são os operadores aritméticos aceitos no JavaScript. Uma coisa que é muito... que deve ser tomado muito cuidado, que foi o que eu disse para vocês. Quando a gente soma valores, tá? Que são uma string e um número, ele não faz a soma dos valores, mesmo que o valor que estiver dentro da string seja um número, tá? Ele não faz a soma dos valores, ele simplesmente concatena os dois, então fica o 100 e o 50, um do ladinho do outro colado, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Mas isso é só no mais. Se eu for utilizar o menos, ó, eu fiz aqui a mesma coisa, 100 menos 50, ele retorna menos 50, tá? Ele salva lá na nossa variável, nesse caso aqui, o 50. Por quê? Porque ele faz a interpretação do valor que está aqui dentro, converte isso em um número e faz a diminuição, a subtração dos dois. Tá? A soma não, a soma ele não interpreta o valor que está ali dentro, ele simplesmente concatena, porque ele entende que tu está querendo fazer a soma de uma string com um texto e ele concatena os dois. Na subtração, na divisão, na multiplicação, ele consegue fazer essa conversão. Tá? Mas quando tu só tem o número dentro das aspas, quando tu tem qualquer outra coisa dentro das aspas, aqui eu comprei 10 e dividi por 2, no caso aqui, ele vai retornar um tipo especial de dados. Tá? Esse tipo especial de dado, ele não é considerado um dado, tá? Então ele não é considerado uma informação para ser armazenada em variável, por exemplo, tá? Ele é um tipo de erro que é muito comum no JavaScript, tá? Que é o not a number, none, tá? Ele retorna muito esse none.
Porque muitas vezes tu tenta fazer alguma operação e, sei lá, veio o dado do formulário lá, o usuário digitou um dado no formulário e tu pegou esse dado com JavaScript. Quando tu pega esse dado, normalmente ele é uma string. Se o usuário, e tu queria que o usuário colocasse um número, por exemplo. Se o usuário botou qualquer coisa diferente de um número ali, tu não consegue fazer os cálculos desse tipo aqui, tá? Ele vai retornar um nota number. Então tem que tomar muito cuidado com isso e fazer uma... A gente vai ver mais adiante como é que faz uma conversão. Então quando eu recebi um dado, ele é uma string, eu posso converter ele no inteiro. Se o usuário digitou qualquer coisa desse tipo aqui, por exemplo, ele já vai retornar um erro ali dizendo que não pode ser, aquele valor não pode ser um inteiro porque tem string dentro, tá? Então tu consegue fazer uma verificação antes de retornar um erro de nota number, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando for utilizar esse tipo de coisa, tá? Lembrando sempre, a soma, ele concatena, ele não soma quando tem uma string, tá? E quando eu tento fazer qualquer uma das outras operações, e na informação da string tiver mais do que o número em si, ele vai retornar um nota number direto e reto, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa que é muito importante quando a gente fala de operadores aritméticos, a ordem dos fatores altera o produto nesse caso, tá? Sempre que a gente estiver trabalhando com o JavaScript, ele vai fazer as operações matemáticas seguindo uma ordem específica, tá? Primeiro ele faz multiplicações e divisões, tá? Então ele vem fazendo as multiplicações e divisões que ele encontrar na nossa fórmula, tá? Depois ele faz somas e subtrações, tá? E ele vem sempre na ordem da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro aqui, ele vai vir aqui e vai ver, opa, tem uma soma, não posso fazer ela agora porque tem uma multiplicação. Primeiro ele vai multiplicar esses dois e depois ele vai somar esse cara aqui, tá? Opa. E sempre que a gente tiver números ou dados, informações na expressão entre parênteses, eles são executados antes de todo mundo, tá? Então, se eu tenho um parênteses aqui, primeiro ele vai fazer o parênteses, para depois multiplicar ou fazer a outra operação que tiver lá, tá? Se eu tiver um parênteses com vezes e um mais ali dentro, ele primeiro faz o vezes, depois faz o mais do parênteses, depois ele vai fazer executar as operações que foram solicitadas fora do parênteses. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque, como eu disse para vocês, a ordem dos fatores importa nesse caso, tá? Então, dependendo da forma como foi escrita a expressão, ele pode retornar um valor ou outro somente por essa questão de multiplicação e divisão, o que ele faz primeiro, tá? Nesse caso aqui, ó, que eu tenho uma divisão e uma multiplicação na mesma informação textual, tá? Como eu disse para vocês, ele executa da esquerda para a direita. Então aqui, como são dois que seriam iguais, vou botar assim, multiplicação e divisão, eles são considerados iguais na lista de prioridades, então ele primeiro vai executar o que tiver mais à esquerda e depois ele executa o que está à direita. Então, isso é uma coisa que acontece sempre em JavaScript e é muito comum as pessoas, às vezes, botar expressões matemáticas lá e achar que vai retornar um resultado e retorna outro por causa dessa ordenação, tá? Então, é sempre... Primeiro, o que estiver dentro dos parênteses, eu posso colocar parênteses, ele vai vindo de dentro para fora, tá? Sempre. Então, ele vai sempre pegar o primeiro parênteses, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar no último. E por último, então, e dentro dos parênteses também, mas a ordem dos fatores ali é primeiro multiplicação e divisão e depois soma e subtração, tá? Então, muito cuidado com isso. Alguma dúvida até aqui? Não, senhor, tranquilo também. Tranquilo também? Por enquanto tá tranquilo, vai ficar mais difícil mais adiante. E aí a gente tem, dentro do JavaScript, uma coisa que não é todas as linguagens que tem, tá? A gente tem o operador unário. Tá? O que é o operador unário? O operador unário, ele faz uma operação de mais ou menos um num valor que tu tem, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui var x igual a 5, tá? E eu quero adicionar mais um nele, eu posso vir aqui em algum momento botar x mais. Ele automaticamente vai adicionar 1 nesse x, tá?
Ou, se eu quiser subtrair x menos menos, ele vai subtrair 1 desse x, tá? Mas ele tem uma coisa que é peculiar, tá? Não são todas as linguagens que têm esse operador unário, tá? Tem algumas linguagens que não tem o operador unário. O Python, por exemplo, é uma linguagem que não tem operador unário, tá? E não é todas as linguagens que têm operador unário das duas formas, que nem a gente vai ver no JavaScript, tá? O PHP, por exemplo, ele tem as duas formas, mas, se eu não me engano, o C ele só tem essa forma aqui, tá? Então eu passo, por exemplo, a variável que a gente quer e os dois sinais de mais ou os dois sinais de menos. Mas no JavaScript a gente tem como fazer esse tipo de coisa, mais x. Ele faz a mesma coisa, ele adiciona mais 1 na variável, tá? Só que aí a gente tem uma questão que é basicamente quando a gente quer mostrar uma informação, tá? E aqui eu tenho um exemplo disso, tá? Então eu tenho aqui um var incremento, então passei o valor 5, né, para essa variável, tá? Mandei mostrar no console log o incremento mais, tá? Então, e ele me mostrou o 5. Por quê? Porque primeiro, nesse caso aqui, ele vai mostrar o valor da variável e depois incrementar. E na próxima vez que eu vou mostrar ele, aí sim ele vale o 6. Entenderam? Sim. Sempre que eu coloco o operador unário dentro de um print lá, por exemplo, ou de um console.log, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Ele vai primeiro mostrar a informação e depois incrementar. Quando eu utilizo o mais e o nome da variável depois, aí primeiro eu acrescento 1 na variável e depois eu mostro ela. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu quero mostrar o valor e somar, se eu estiver fazendo um loop lá, uma informação que fica rodando várias vezes. Eu quero mostrar primeiro o valor da variável e depois somar mais 1 nela. Eu posso fazer dessa forma. Ou eu quero primeiro somar 1 na variável para depois mostrar o valor dela. Aí eu uso nessa forma aqui, tá? Assim como como eu mostrei para vocês aqui no mais, ele também funciona por menos, tá? Então, se eu quiser somar mais 1 ou diminuir mais 1, a gente pode utilizar simplesmente o operador unário, tá? A gente vai ver na próxima aula o for, que é um dos comandos de repetição que a gente tem, que é muito comum a gente utilizar esse tipo de coisa. Então, adiciona mais 1 lá na variável, para na próxima execução ele valer mais 1, para a gente poder percorrer alguma coisa ou mostrar várias informações, tá? É bem legal e a gente consegue trabalhar bem com isso, com esse cara. Se vocês tiverem curiosidade de ver todos os operadores, como eles funcionam e esse tipo de coisa, a gente tem o guia completo dos operadores de JavaScript nesse endereço aqui, tá? Claro que isso aqui foi desenvolvido pela Mozilla, que é quem criou o Firefox, então tem algumas coisas que eles mostram lá, alguns operadores que não funcionam em outras linguagens, em outros navegadores, tá? Hoje em dia quase todas funcionam em todos, mas pode ter algum operador que é específico do Mozilla que não funciona em outros navegadores, assim como pode estar faltando algum operador que em outros navegadores funciona e que no Mozilla não. Mas basicamente, hoje em dia, quase todos os operadores que funcionam em um funcionam em todos, tá? Alguma dúvida? Tá muito tranquilo isso. Bom, o que vocês têm de atividade hoje, então? Vocês vão criar um documento HTML, inserir dentro dele, então, uma tag script, tá? Pode ser um script interno, então, dentro do próprio HTML, ou um script externo, então, vocês podem fazer um documento.javascript lá para mim, tá? E vocês vão colocar as seguintes variáveis dentro desse documento de vocês. Então, vocês vão colocar uma variável que tenha uma string qualquer, um texto qualquer que vocês vão colocar. Fazer uma variável que tenha um número, tá? Qualquer número também pode ser inserido nessa variável. Declarar uma variável que tenha o nome de vocês. Uma outra variável que tenha o sobrenome de vocês. Daí vocês vão fazer uma variável nome completo, por exemplo. Aí eu não botei nome ali, você pode botar qualquer nome, tá? Mas que tenha o nome e concatenado com o sobrenome. Que nem eu mostrei para vocês aqui na videoaula, tá? Eu mostrei para vocês na aula. Depois vocês vão criar uma variável, aí sim eu coloquei o nome, então vai ser uma variável x, tá? Que some as duas primeiras variáveis daquelas lá, tá? Então a string e o número, tá? Então vai fazer a soma das duas,
concatenação das duas, na verdade. E por último, vocês vão utilizar o comando aquele typeof para verificar o tipo de dados da variável x, tá? Bem fácil, 10 minutos vocês fazem essa atividade sem problema nenhum, tá? E se tiverem alguma dúvida, tranca o grito lá no Google Chat ou coisa parecida, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito da aula, a respeito das atividades, a respeito das atividades anteriores, qualquer coisa? Esse é o momento. Tudo certo, senhor. Ô, senhor, eu só tenho uma pergunta que tem a ver com outra aula. Fala. Sobre aquela aula que a gente tirou as dúvidas, o senhor vai colocar ela no Moodle? Voa. Tá. É que Eu não coloquei ainda? Não, eu tinha até Foi mandado equívoco meu. mensagem no chat, mas acho que o senhor não tinha visto. Tá. Eu boto lá, não te preocupa. Tá bom, obrigado. Tá bem, Carolina, não tem problema. Bom, se ninguém tem mais dúvidas, a gente fica por aqui então, na aula de hoje. E nos vemos na sexta-feira. Eu não sei se eu vou. Eu acho que eu vou passar para vocês um vídeo uma videoaula dos comandos de seleção e comandos de repetição. E aí a gente dá sequência na próxima aula com outra coisa, porque. Bom, não sei, eu vou ver. Eu vou pensar no caso, qualquer coisa eu posto para vocês e mando lá no Google Chat para vocês que eu adicionei uma nova aula, tá? Senão a gente vê na próxima aula sem problema nenhum. Da minha parte é isso. Abraço, pessoal. Até sexta-feira.